Nesse momento de pandemia da Covid-19, muitas empresas estão enfrentando problemas de caixa, problemas de liquidez no curto prazo. E com isso, muitas dessas empresas estão chamando os seus fornecedores ou as instituições financeiras para fazer renegociação de passivos, renegociação de dívidas. Essas renegociações estão sendo convertidas ou em carência, uma carência é quando a gente posterga um pagamento, né? A gente chama de carência quando você dá um período de folga aí nesses pagamentos. Ou, em alguns casos, isso está gerando uma redução de taxa de juros ou redução das parcelas pagas por essas dívidas. Bom, então isso é o que está acontecendo em termos de negócio. Vamos falar de contabilidade, então. Essa carência, essa redução nos valores pagos por passivos, elas vão ter impacto na dívida que está sendo contabilizada, no passivo. E se essa dívida é uma dívida em moeda estrangeira e a empresa faz hedge, pode ser que essa empresa tenha contabilidade de hedge, ela tenha hedge accounting aqui. Tá? Então, nesse momento, a empresa precisa se preocupar também com qual o efeito contábil dessas mudanças que estão acontecendo nos passivos. Tá? A primeira questão, em relação à dívida. Antes de baixar essa dívida, simplesmente reconhecer uma dívida nova, vamos lembrar que o IFRS 9, o CPC 48, eles não falam simplesmente isso, teve uma renegociação, teve alteração de devedor, simplesmente baixa a dívida e reconheça uma nova. Não, não é isso. O que você precisa fazer? Observar a norma IFRS 9, CPC 48 e ver se tem uma modificação substancial nos termos dessa dívida. Modificação substancial, segundo essas normas que eu citei, é uma mudança maior do que 10%. Tá? Uma mudança maior do que 10% no valor presente da nova dívida comparada com a dívida anterior à renegociação. Legal? Então, a gente vai comparar a dívida antiga, a dívida nova. Se teve uma modificação substancial, vamos baixar a dívida antiga e reconhecer um novo passivo. Se, por outro lado, essa mudança é menor do que 10%, a gente mantém a dívida antiga fazendo alguma modificação no saldo dela, ok? Então, uma modificação no saldo dessa dívida, ela provavelmente vai ficar com um valor menor, né? Porque a gente está fazendo uma renegociação aqui que provavelmente é uma carência ou uma redução de valores pagos, então provavelmente vai gerar uma redução no valor desse passivo e um impacto no resultado também. Legal? Então, isso falando do lado do passivo. E do lado do hedge accounting? Do lado do hedge accounting, ainda que a gente esteja alterando fluxos de caixa protegidos, vamos supor que a gente está falando aqui de um hedge de fluxo de caixa. Tá? Um hedge de fluxo de caixa, o efeito dele é que a volatilidade causada pelos instrumentos de proteção, normalmente ela é armazenada no patrimônio líquido, né? Num grupo do patrimônio líquido que as empresas chamam, em inglês, chamam de OCI, Other Comprehensive Income, em português chamam de outros resultados abrangentes, tá? É lá no patrimônio líquido. Então, a empresa que faz um hedge de fluxo de caixa, ela tem valores armazenados ali no patrimônio líquido. Se você renegociou a dívida, em alguns casos essa dívida vai ser mantida, em alguns outros casos esse passivo vai ser baixado e a empresa vai reconhecer o outro, mas nos dois casos temos que ter muita calma antes de dizer que esse hedge não se qualifica mais para hedge accounting. A gente precisa analisar o seguinte, ainda que essa dívida tenha sido renegociada, a intenção da gestão de risco dessa entidade mudou? Além da intenção,
a gente precisa avaliar se esses fluxos de caixa previstos, eles ainda são previstos. Então, primeira coisa, vamos analisar se esse Hedge Account ainda se ele ainda faz sentido em termos de gestão de risco. Tá? Vamos supor que ele ainda faz sentido. Legal, ainda faz sentido. Se ele ainda faz sentido, a gente mantém a estratégia de Hedge Accounting, tá? Eventualmente faz algum reequilíbrio nessa relação de hedge, diminuindo a quantidade de derivativos ou aumentando a quantidade de derivativos para ele continuar equilibrado aqui com o item protegido, tá? Mas, em muitos casos, essa estratégia de hedge ela continua fazendo sentido. Se, por outro lado, a gente teve uma modificação substancial, essa dívida era para ser paga em outubro de 2020 e agora ela vai ser paga em 2022. Então teve uma mudança bastante grande, impactou não só em valor, mas impactou uma mudança grande aí no prazo, tá? Então, apesar da intenção da instituição ser fixar o valor da moeda, né? Se você teve uma mudança de prazo por conta dessa renegociação da dívida, pode ser que esse Hedge Accounting não faça mais sentido. Então, se esse Hedge Accounting não faz mais sentido, ou simplesmente a empresa trocou a dívida que era em moeda estrangeira, ela trocou por moeda nacional, tá? Mas o fato é, esse hedge não faz mais sentido, consequentemente o Hedge Accounting não faz mais sentido. Nessa situação, também a gente tem que olhar para a norma, tá? Não é simplesmente tirar o valor que está armazenado aqui no PL e lançar na DRE. A gente vai olhar para a norma, quando ela fala de descontinuação do Hedge Accounting, se for um hedge de fluxo de caixa, ela fala o seguinte, ó, você tem um valor contabilizado aqui no PL. Então, mantém esse valor aí, mesmo que você não tenha mais Hedge Accounting, mantém o valor aqui e lança na DRE quando? Quando os fluxos de caixa protegidos, quando eles começam a se realizar, tá? Então, mesmo que eu não tenha mais o hedge, mesmo que eu não tenha mais o instrumento de hedge, eu vou realizando o valor que está aqui no PL, lançando ele no resultado, à medida que os fluxos de caixa da dívida vão acontecendo. Legal? Se fosse um hedge de valor justo, como que a gente faria? Se fosse um hedge de valor justo, o item protegido ele estaria mensurado ao valor justo. E esse pedacinho do item protegido, que ia estar lá no ativo ou no passivo, né? No caso da dívida, estaria no passivo. Então, esse pedacinho do valor justo, ele seria lançado a resultado à medida durante o prazo dessa dívida. Legal? Qualquer dúvida adicional, fale com a gente.